O Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 569, ensilo a parábola dos maus conselheiros. Valtorta descreve a visão dia 27 de fevereiro de 1947. Jesus está falando lá do meio de uma praça arborizada. O sol, que já está começando a se pôr, ilumina ainda a praça com uma luz amarela esverdeada e filtrada, passando pelo meio das flores novas de uns plátanos gigantes. Fica parecendo que sobre a vasta praça tenha sido estendido um toldo leve e precioso, que pode filtrar a luz solar sem criar-lhe obstáculos. Diz Jesus: ouvi uma vez um grande rei mandou para uma parte do seu reino, que ele queria provar se ele era fiel, o seu filho amado, dizendo a ele: vai, percorre todos os lugares, faze benefícios em meu nome, instrui o povo sobre mim, faze que eu seja conhecido e amado. Eu te dou todo o poder, e tudo o que fizeres estará bem feito. O filho do rei, tendo recebido a bênção do pai, foi para onde o pai o havia mandado, e levando consigo alguns dos seus escudeiros, seus amigos, pôs-se a percorrer incansavelmente aquela parte do reino do seu pai. Ora, aquela região, por uma sucessão de acontecimentos desventurosos, havia se subdividido em partes, uma contra outra, cada uma por sua conta, fazendo grandes clamores e enviando insistentes súplicas ao rei, cada uma dizendo que era a melhor, a mais fiel, e que as vizinhas eram pérfidas, desleais e merecedoras de castigo. Assim sendo, o filho do rei se encontrou à frente de uns cidadãos cujos humores eram diferentes, conforme a cidade a que pertenciam, mas iguais em duas coisas. A primeira, que cada um se julgava melhor do que os outros, e a segunda era que queriam destruir a cidade vizinha e inimiga, fazendo que ela decaísse no conceito do rei. Mas justo e sábio como era, o filho do rei tentou então, com muita misericórdia, tratar com justiça cada uma das partes daquela região, para torná-la toda unida e bem amada por seu pai. E como ele era bom, ia conseguindo, ainda que lentamente, porque, como sempre acontece, somente os de coração reto de cada uma das províncias da região é que seguiam seus conselhos. Contudo, é justo dizê-lo, justamente lá onde, com desprezo, se dizia haver menos sabedoria e boa vontade, foi lá que ele encontrou mais boa vontade de ouvi-lo e de se tornarem sábios de verdade. Então os outros das províncias vizinhas disseram: se não começarmos a agir, a graça do rei irá para esses que nós desprezamos. Vamos subverter aqueles que nós odiamos? Unamo-nos, fingindo que estamos convertidos e dispostos a depor os ódios para prestarmos honras ao filho do rei. E começaram, espalhando-se por entre as cidades da província rival, fingindo-se amigos, aconselhando com falsa bondade as coisas que haviam de ser feitas para honrar sempre mais e sempre melhor o filho do rei, e portanto ao rei seu pai. Porque uma honra prestada ao filho é também sempre prestada a quem o mandou. Mas eles não honravam o filho do rei, pelo contrário. Eles, da verdade, o odiavam fortemente, até o ponto de quererem torná-lo odioso aos súditos e ao próprio rei. Foram tão astutos em sua falsa bonomia e adulação, e também souberam apresentar como ótimos os seus conselhos, que muitos da região vizinha colheram como bom o que era mau, e deixaram o caminho justo que seguiam, para tomar o injusto. E o filho do rei constatou que sua missão entre muitos ia fracassando. Agora dizei-me vós, qual foi o maior pecador aos olhos do rei? Qual o pecado daqueles que aconselhavam e o daqueles que aceitavam o conselho? E vos pergunto ainda, com quem é que aquele rei bom terá sido mais severo? Não sabeis responder-me? E eu vou-lo direi. O maior pecador aos olhos do rei foi aquele que instigou para o mal o seu próprio próximo, por ódio ao mesmo, pois queria rechaçá-lo para as trevas ainda mais profundas da ignorância, por ódio para com o filho do rei que queria sair-se bem de sua missão, fazendo-o parecer um incapaz aos olhos do rei e dos súditos, por ódio para com o próprio rei, porque se o amor dado ao filho é amor dado ao pai, igualmente o ódio dado ao filho é ódio dado ao pai. Portanto, o pecado daqueles que aconselhavam mal, com pleno conhecimento da maldade do que estavam fazendo,
aconselhando o mal, era um pecado de ódio, além de ser também pecado de mentira, de ódio premeditado. E o daqueles que aceitavam o conselho, crendo que ele era bom, era simplesmente um pecado de estultice, burrice. Mas vós bem sabeis que é responsável por suas ações aquele que é inteligente, ao passo que quem por doença ou outra causa é estulto não é responsável, mas os seus pais é que são responsáveis por ele. Por isso, enquanto um rapaz não tem maioridade, é tido como irresponsável e é o pai que responde pelas ações do filho. Por isso o rei, que era bom, foi severo com os maus conselheiros, inteligentes e benigno para com os que foram enganados pelos outros, e lhes fez apenas uma censura, a de terem acreditado neste ou naquele súdito, antes de ter ido perguntar diretamente ao filho do rei e saber dele quais eram em verdade as coisas que deviam ser feitas. Porque somente um filho é que sabe realmente as vontades de seu pai. Esta é a parábola, ó povo de Silo. De Silo, onde muitas vezes no correr dos séculos foram dados conselhos de diversos tipos por Deus, pelos homens e pelo próprio Satanás. Estes floresceram produzindo bem quando eram conselhos de bem, ou foram rejeitados quando reconhecidos como conselhos de mal, e floresceram produzindo mal, se não foram acolhidos quando eram santos ou acolhidos quando eram maus. Porque o homem tem esta magnífica liberdade de vontade, de querer, e pode querer livremente o bem ou o mal, e tem outro magnífico dom, a de uma inteligência capaz de perguntar, de discernir o bem e o mal, e por isso não tanto o conselho em si mesmo, mas o modo com o qual pode ser aceito o faz merecer prêmio ou castigo. Porque se não há ninguém que proíba aos maus de tentar o seu próximo para arruiná-lo, nada pode impedir aos bons de repelirem a tentação e permanecerem fiéis ao bem. O mesmo conselho pode fazer mal a 10 e ajudar os outros 10, porque se quem o segue fica prejudicado, quem não o segue ajuda a sua alma. Por isso ninguém diga, obrigaram-me a fazer, mas cada um diga sinceramente, eu quis fazer. Tereis assim pelo menos o perdão que se dá aos sinceros. E se não tendes a certeza da bondade dos conselhos que recebestes, meditai antes de aceitá-los e de pô-los em prática. Meditai, invocando o Altíssimo, o seu Espírito, o qual não deixa nunca de dar as suas luzes aos espíritos de boa vontade que querem o caminho do bem perfeito. E se a vossa consciência iluminada por Deus vê ainda que seja um só ponto pequenino, quase imperceptível, mas tal que não possa estar em nenhuma obra de justiça, então dizei, isto eu não farei porque a justiça é impura. Em verdade eu vos digo, que quem fizer bom uso de sua inteligência e de sua liberdade de escolha, e invocar o Senhor para poder ver a verdade das coisas, não será arruinado pela tentação. Porque o Pai do céu o ajudará a fazer o bem contra todas as insídias do mundo e de Satanás. Lembrai-vos de Ana e de Eucana, e lembrai-vos dos filhos de Eli. O anjo luminoso da primeira tinha aconselhado Ana a fazer um voto ao Senhor, se ele a tivesse tornado fecunda. O sacerdote Eli aconselha aos seus filhos a voltarem a ser fiéis e a não ficarem mais contra o Senhor, pois bem, ainda que o apego do homem ao que é material lhe torne mais fácil compreender a palavra do outro homem do que um discurso espiritual impalpável aos sentidos físicos, do anjo do Senhor que fala ao Espírito, Ana de Eucana colhe o conselho, porque é boa e se conserva reta na presença de Deus, e dá à luz um profeta, enquanto que os filhos de Eli, mais afastados de Deus, não acolhem o conselho do pai e morrem punidos por Deus com uma morte violenta. Os conselhos têm dois valores, o valor da fonte do qual eles provêm, e isso já é uma grande coisa, porque pode ter consequências incalculáveis, e o do coração ao qual eles foram dados. O valor que o coração dá a eles, ao qual eles foram propostos, é um valor não só incalculável, mas imutável, porque se o coração é bom e segue o bom conselho, dá ao conselho o valor de obra justa, e se não o segue, tira a segunda parte do valor ao mesmo tempo que continua como conselho, mas nada produz, pois o mérito dele será para quem o deu.
E se o conselho é mau e não é acolhido pelo coração bom, tentado em vão com brandícias ou terrores para levá-lo à prática, então ele adquire o valor de vitória sobre o mal e de martírio pela fidelidade ao bem, e por isso prepara um grande tesouro no reino dos céus. Quando, pois, o vosso coração for tentado por outros, meditai, pondo-vos à luz de Deus, se isso pode ser palavra boa, e se com a ajuda divina que permite as tentações, mas não quer a vossa ruína, olhai se isto é ou não boa coisa, e sabeis dizer a vós mesmos e a quem vos tenta: não, eu continuo fiel ao meu Senhor, e que esta fidelidade me absolva dos meus pecados passados e me readmita, não do lado de fora, mas do lado de dentro, nos confins dele. Porque também para mim o Altíssimo mandou o seu Filho, a fim de conduzir-me à salvação eterna. E se alguém precisar de mim, vós sabeis onde eu estou descansando durante a noite. O Senhor vos ilumine. E assim termina essa incrível e maravilhosa catequese de Jesus Fiat.